campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, Livro da Esperança, hoje capítulo de número 77, que tem como título Espiritismo e Nós. No subtítulo, uma frase do nosso Mestre Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, em que ele nos diz: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E também no capítulo 23 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Ou seja, meus irmãos, o Espiritismo vem realizar as promessas do Cristo. Mas se nós não nos dedicarmos, não nos esforçarmos, não nos desvincularmos dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, nós não conseguiremos deixar o Espiritismo entrar nos nossos corações. Então agora vamos ao comentário de Emmanuel. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados, que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas, ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Que parágrafo esclarecedor, meus irmãos. Se nós espíritas encarcerarmos a própria mente na hipnose de adoração a pessoas, muito cuidado na nossa adoração a pessoas, ou na ilusão de posses materiais, no nosso apego à materialidade, na condição de espíritos imortais reencarnados aqui, precisamos dar o valor real à materialidade, mas que elas não sejam superior ao valor real do nosso espírito imortal, da nossa imortalidade, daquilo que realmente nós levaremos aqui desse mundo material. Precisamos ter atenção nessa mensagem de Emmanuel. Todas as religiões cultivam um rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas na conta de fraternidade, levantaremos nossas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos.
Então Emmanuel aqui nos diz as aventuras e distorções do ensino espírita. Precisamos ter lucidez com o ensino espírita, estudarmos, raciocinarmos, questionarmos, para entendermos o real sentido daquilo que nós estamos estudando. Que não façamos ilusões dos aprendizados, que não coloquemos ideias que estão fora da realidade espírita. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Muito cuidado com a nossa mediunidade, meus irmãos. Porque se nós desertarmos do nosso trabalho, que é a nossa renovação íntima, mas do nosso trabalho de servir ao outro, se nós desertarmos por desculpas de humildade, porque o nosso orgulho é latente ainda, e aí nós colocamos na nossa humildade, desenvolvendo a ausência, a tarefa do nosso trabalho espiritual. Muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas decisões, quando nos afastamos do convívio da sociedade, quando nos isolamos dentro dos nossos lares, quando deixamos para trás o nosso trabalho fraterno, o nosso trabalho dentro das nossas casas espíritas, da nossa dedicação, da nossa presença dentro da casa espírita, que é fundamental para a nossa mediunidade. Muita atenção, meus irmãos. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Nós não somos profissionais religiosos, meus irmãos. Nós somos espíritas, cristãos. Aprendemos aquilo que Jesus fez por nós. Nos dedicou amor, paz, esperança, gratuitamente, com o seu amor dedicado aos seus irmãos mais necessitados, que somos nós mesmos. Não cobraremos por nenhuma atitude, por nenhum olhar, por nenhuma palavra. Não cobraremos por nenhum atendimento, por nenhum passe, por nenhuma palestra. Não cobraremos pela caridade, meus irmãos. Jamais faremos isso. A doutrina espírita nos ensina que nós somos tarefeiros cristãos, pelo amor dedicado a nós mesmos, porque nós somos os mais necessitados. Atenção, meus irmãos, quando nos depararmos com essas ideias do profissionalismo religioso. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Estamos reencarnando aqui nesse mundo material por sermos espíritas, para dar o exemplo do bem que Jesus nos deu, para vivenciarmos esse cristianismo, esse amor a nós, espíritos imortais, a nossa família, aos nossos lares, a doutrina espírita, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e prometeu:
Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec. Fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Que interessante que Emmanuel nos traz, né? Esse raciocínio. Porque nós precisamos ter amor no nosso coração, mas precisamos exercitar o nosso raciocínio. Porque um amor mal direcionado, ele transforma-se em caprichos do nosso coração, que ainda traz um espírito milenar, mas ainda com ideias limitadas. Por isso que é importante estudarmos a doutrina espírita, para direcionarmos e colocarmos, né, um amor puro na direção do nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site